Você já teve a sensação de que todas as histórias são iguais? Você já parou para assistir um filme e começou a prever as coisas que iam acontecer na história, mesmo sem nunca ter sequer ouvido falar do filme? Essa sensação ela é muito comum e tem feito com que várias pessoas deixem de assistir filmes ou ir ao cinema, porque elas se cansaram da mesma fórmula, elas cansaram de ver a mesma história sendo repetida vez após outra. E a culpa é desse cara e dessa pirâmide. Mas a solução pode estar nos doramas, nos mangás, nos animes e até mesmo nos jogos de videogame. Vamos começar com um problema: a estrutura. Quando a gente vai criar uma história, existem várias estruturas possíveis. Os 3 atos, os 4 atos, a pirâmide de Freytag, o Mice Quotient, a jornada do herói, feita por esse cara, o círculo da história, enfim, você escolhe qual estrutura. Mas todas elas, apesar de terem nomes diferentes, seguem basicamente a mesma sequência. O personagem vai ter um problema, esse problema vai ficar mais grave e no final tudo se resolve. Em Se Beber Não Case, por exemplo, o problema é o desaparecimento do Doug. Depois, a coisa vai piorando com tigre, Mike Tyson, conspirações, máfia, criminosos, até que, no final, eles encontram o Doug e tá tudo certo. O grande diretor Billy Wilder, vencedor de 6 Oscars, ele resumiu essa estrutura toda da seguinte forma: no primeiro ato você coloca o seu personagem em cima de uma árvore, no segundo ato você põe fogo na árvore, no terceiro ato você tira o seu personagem da árvore, ou seja, conflito, conflito agravado e resolução. E você pode ver essa estrutura em basicamente qualquer história, filme, série que foi feito em todo o Ocidente nas últimas décadas, porque praticamente todas as histórias ocidentais são baseadas em um conflito. Frodo ele tem que destruir um anel, a coisa piora e no final o anel é destruído. Indiana Jones quer encontrar uma relíquia, encontra vários problemas e dificuldades, mas no final ele encontra a relíquia. O máximo que você vai ter de alteração nessa estrutura vai ser com relação ao final. O protagonista é colocado na árvore, a árvore pega fogo, o protagonista morre queimado. Mas ainda assim é a mesma estrutura. Mas não precisa ser. Nos últimos anos, o Ocidente tem visto uma grande onda de interesse em filmes, desenhos, jogos, novelas orientais, mais precisamente advindos da Coreia do Sul, para deixar claro. E existem muitos motivos para isso, como o aumento na produção e na qualidade dos materiais coreanos. Mas você vai concordar que tem outras razões também para a popularidade desses materiais, como, por exemplo, a sua natureza um tanto quanto diferente. E isso é uma questão cultural. O filme O Hospedeiro, por exemplo, do Bong Joon-ho, que é o mesmo que fez Parasita, é um filme de terror, com um monstro esquisito, que tem um drama familiar, uma história de resgate e ainda com uns momentos de comédia que parecem não caber muito bem nessa salada, mas que funcionam numa cultura que pensa de forma diferente da nossa e que encara a arte e a vida também de uma forma bem peculiar numa cultura que existe há milênios. Aliás, outra coisa que dura bastante e é bem diferenciada são os produtos da Insider, que você já sabe, é a nossa parceira já há bastante tempo. Eu uso o Insider no meu dia a dia, gosto bastante dos produtos porque são produtos realmente diferenciados, são muito bons, possuem tecnologia e qualidade que me surpreendem. As roupas da Insider, elas têm um conforto térmico, elas são mais duráveis, duram muito tempo, sem falar que elas nunca saem da moda. É a roupa básica que você pode combinar com várias outras e você pode usar em qualquer época do ano. E a gente está no mês do consumidor da Insider, e nesse mês eles me deram um cupom de 15% de desconto para compartilhar com vocês, que é o Jurandir15. E se você reunir esse desconto, esse cupom, com os descontos que já estão no site, você pode conseguir até 38% de desconto. Então, vale muito a pena. Você já conhece a Insider e todos que usam aprovam. Você pode ver através dos comentários que são sempre positivos de pessoas que usam e amam. O link está na descrição e no comentário fixado e também aqui no QR Code na tela.
aproveita. Mas outro grande diferencial das obras asiáticas está na estrutura narrativa. Lembre-se, aqui no Ocidente, toda a história gira em torno do conflito, o problema a ser resolvido. Mas no Oriente, você tem o Kishotenketsu. Essa palavra japonesa é uma junção de 4 caracteres kanji. O Ki, que é um caractere que significa início ou levantar-se. Na estrutura do Kishotenketsu, ele representa a introdução ou o estabelecimento da premissa, que é a parte da história onde você vai ter a definição de quem são os personagens, qual é o cenário, a situação, tudo isso vai ser apresentado. A segunda parte é o Sho, que significa aceitar ou seguir. Esse é o desenvolvimento da história, onde aquela premissa inicial é explorada e expandida. A terceira etapa é o Ten, que pode ser traduzido como virar ou mudança. Esse é o ponto da virada narrativa, onde ocorre algum evento inesperado, uma reviravolta que muda completamente a direção da história. Você achava que estava indo para cá e ela muda. Diferentemente do modelo ocidental de conflito, o Ten não precisa necessariamente envolver um conflito direto, mas uma mudança significativa que afeta os personagens e o enredo. E a quarta etapa é o Ketsu, que significa concluir ou atar. É a conclusão da história, onde os fios narrativos são reunidos e a história é resolvida. Pode incluir a resolução dos eventos desencadeados pelo Ten, como também a revelação de como os personagens foram afetados ou transformados pelos eventos da história. Ou seja, enquanto que a estrutura ocidental tradicional coloca o personagem na árvore, põe fogo na árvore, depois tira ou não o personagem da árvore, no Kishotenketsu seria mais ou menos assim. No primeiro ato, coloca o personagem na árvore, ou seja, começa com algum tipo de problema. No segundo ato, o personagem e a árvore começam a fazer amizade, conversar e estreitarem seus laços. No terceiro ato, o personagem e a árvore se tornam uma criatura simbiótica que saem andando para buscar vingança contra a pessoa que colocou o personagem em cima da árvore. No quarto e último ato, o personagem descobre que a irmã dele não morreu. Não me pergunta de onde saiu essa irmã, tem coisas loucas na cultura das obras asiáticas. E essa irmã que não morreu faz com que o personagem desista da sua onda de vingança e volte para casa. Eu sei, parece ser maluquice, né? Mas isso aqui é Attack on Titan, é Parasita, são filmes do estúdio Ghibli, muitos filmes, doramas e jogos de videogame japoneses e coreanos. Veja, quando eu digo que as narrativas do Kishotenketsu não são baseadas em conflito, isso não quer dizer que elas não tenham conflito. Elas têm. Mas o que move a história, o coração da história, não é o conflito inicial. Pensa, por exemplo, em Parasita. O conflito ou o problema inicial do filme é a família que está passando por dificuldades financeiras e moram num lugar muito ruim. Esse é o primeiro ato. No segundo ato, eles decidem enganar uma família rica para ir se infiltrando nessa família, trabalhar e ganhar dinheiro. Mas aos poucos, como parasitas, eles vão tomando conta da casa sem que os Park percebam. No terceiro ato, que é o Ten, esse é o momento da reviravolta. Uma coisa inesperada vai acontecer que nos surpreende, que é quando eles descobrem que a ex-governanta e seu marido estão escondidos num bunker secreto da casa dos Park. Esse evento ele desencadeia uma série de revelações, de confrontos, alterando significativamente a dinâmica entre os personagens e levando a história num caminho completamente diferente do que começou. A história que começou e essa história são completamente diferentes. A tensão aumenta significativamente, expondo as fragilidades e as realidades sombrias por trás das intenções dessas duas famílias. No quarto ato, que é o Ketsu, que é a conclusão, você vê que após uma série de eventos trágicos e violentos que vão acontecer durante a festa de aniversário na casa dos Park, existe um clímax, que é bem brutal, mas é um clímax. E o filme termina com uma nota bem agridoce, deixando uma reflexão sobre sonhos, esperanças e sobre a divisão de classes. Não foi surpresa que esse filme tenha caído no gosto das pessoas. A gente se surpreendeu com a história. E é muito difícil você surpreender alguém usando uma estrutura
que por natureza já se tornou previsível. É claro que num mundo tão globalizado, onde as informações circulam tão rapidamente, muitas obras coreanas, japonesas, orientais, enfim, já adotaram a estrutura de 3 atos ou a estrutura baseada em conflito que está no Ocidente para poder se adaptar aí ao gosto do americano. Mas roteiristas e diretores que saiam do básico sempre vão se destacar. Um bom exemplo é o Tarantino. Ele é um grande admirador das obras asiáticas, ele é claramente influenciado por elas na estrutura e na forma não linear como ele conta as histórias. Por exemplo, o filme que ele mais gostou de fazer foi Era Uma Vez em Hollywood. Qual que é o conflito desse filme? O filme não é baseado em um conflito específico, ele mostra o problema do Rick Dalton tentando ser levado a sério como um ator, um astro de cinema. Mas a história toma um rumo completamente diferente depois. Nos seus filmes, o Quentin Tarantino sempre faz uma combinação de estruturas diferentes para conseguir surpreender o espectador. E se você já viu Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Era Uma Vez em Hollywood, você sabe como que os seus finais são sempre bem inusitados, é quase impossível prever o que vai acontecer. Então, no momento onde Hollywood está sofrendo para conseguir atrair e reter a atenção de novos espectadores, é interessante voltar-se para o Japão e para a Coreia do Sul para ter ali uma inspiração e, quem sabe, surgirem melhores estruturas para fazer os seus filmes. Aliás, Tarantino, ele criou um dos melhores vilões da história. Se você quer saber mais sobre Hans Landa, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.